Graça e paz, igreja. Bom dia. Amém? O Senhor está nesse lugar, né? O Senhor se faz presente aqui. Como é bom sentirmos a presença do Pai, né? Por que vocês estão tão longe de mim? Eu vou pedir para aqui da carteira aí, ó, do Plínio para frente. Vem aqui para mim, por favor. Vem um pouquinho mais pertinho. Vamos estar mais junto. Mais perto aqui do altar. Ó, a Gê já entendeu. A Gê já entendeu, já está aqui vindo. Vem para frente, vem mais um pouquinho para cá. Vamos ficar mais perto. Aleluia, louvado seja Deus. O Senhor se faz presente nesse lugar. Que Deus abençoe a tua vida, a tua casa, em nome do Senhor Jesus. Trago o abraço do nosso bispo, né, que está ali se recuperando. Graças a Deus está bem. Em nome de Jesus, quinta-feira ele já vai para a consulta do pós. E em breve ele estará aqui conosco novamente, em nome do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Enquanto você se assenta aí, eu quero pedir a você, abra a palavra do Senhor no livro de Josué, capítulo de número 1. Há uma ordenança de Deus para nós. Eu fiquei prestando atenção nos louvores e eu falei, Deus, obrigada, Senhor. Quinta-feira nós tivemos aqui uma palavra tão abençoada, né? Nas quintas-feiras nós recebemos comandos do Senhor do céu para as nossas vidas. O Senhor, Ele tem falado nessa igreja. Deus, Ele tem falado aos nossos corações. E como é importante nós não apenas ouvirmos, mas entendermos aquilo que o Espírito Santo de Deus vem falando conosco, né? Porque Deus, Ele fala, mas Ele espera de nós uma reação, uma obediência, uma atitude. Então, eu quero agradecer a Deus, né, pelo privilégio dessa manhã de poder estar na casa do Pai. De poder ter você aqui comigo, né? Em unidade, em comunhão, para juntos adorarmos ao Senhor. E Ele está presente aqui. Ele sabe do que eu e você necessita nessa manhã. Amém? Louvado seja Deus. Todo mundo achou Josué, capítulo de número 1? Amém? Este homem, ele recebe do Senhor aqui algo, né? Porque bem como falou o nosso irmão Rogério na quinta-feira aqui, nós temos um propósito. Amém? Nós somos criados por Deus para um objetivo, para um propósito, para uma missão. Jesus, ele já disse isso para nós. Há muitos anos atrás, né? No livro de Atos nós vemos uma ação contínua do Espírito Santo movendo a sua igreja para este objetivo, que é o quê? A salvação da humanidade, a salvação individual, porque eu preciso entender que eu tenho que lutar pela minha salvação. Se uma vez eu fui alcançada por esta graça maravilhosa e eu entendo que o Senhor me resgatou e eu estou viva, é porque Deus tem um propósito. Se você está vivo nessa manhã, Deus tem um propósito na tua vida, na tua história. Há uma promessa de Deus para se cumprir, querido. Há uma promessa de Deus. Então a ordem do Senhor para você é: não desista. Não pare. Continua. Sai da inércia. Deus tem um propósito na tua história. E muitas vezes você quer parar, quer desistir, quer voltar para trás. Mas nessa manhã, o Senhor está dizendo para mim, para você: chega. Sai da estagnação. Há um comando do céu para nós todos os dias. Há uma direção que o Espírito Santo nos dá todos os dias. E não foi diferente com o nosso irmão Josué, não, irmãos. Não foi diferente. Mas para ele ouvir o que ele ouviu aqui de Deus, eu quero que você volte comigo. Volte algumas folhas. Deuteronômio, capítulo de número 34. Existia um contexto aqui. O povo estava de luto, chorando,
passando por um período difícil, um período de muitas interrogações, muitas situações, muitas dores, muitos acontecimentos. Eles tinham visto tantas situações. A palavra do Senhor vai dizer que Josué, ele foi o discípulo de Moisés, caminhou lado a lado com Moisés. Josué, ele teve a oportunidade e o privilégio de ver tantas situações, tantos milagres acontecendo. O significado do nome de Josué é: o Senhor salva. Ele salva você de toda situação do perigo. O Senhor, Ele salva você de toda situação de dor, de tristeza, de depressão, de angústia, de crise. Não importa a crise que você esteja passando, hoje eu quero te dizer: o Senhor, Ele ainda salva. Aleluia. O Senhor, Ele resgata. Não há nada melhor do que o nosso Deus. Não existe profundidade que a graça dele não possa nos alcançar. Não existe altura que Deus, ele não possa nos resgatar. Ele vai ao nosso encontro. Ele sabe o que você precisa. Ele sabe o que eu preciso. E o contexto aqui é um contexto de dificuldade, de tristeza, de dor, de perdas. O povo havia perdido o seu maior líder, Moisés. Uma grande referência. O homem a qual, quando ele entrava ali na tenda da congregação, o Senhor se revelava com raios, trovões e maravilhas. Deus se revelava a Moisés, Deus falava com Moisés, Deus dava direção para Moisés. Toda vez que Moisés falava, o Senhor respondia. Deus dava diretrizes para o povo. Aleluia. E este homem, com 120 anos de idade, a Bíblia diz que ele, até os 120 anos de idade, não havia perdido o vigor. Aleluia. Meu Deus, o que ele tinha? Que força era essa? Da onde vinha essa unção? Da intimidade que ele tinha com o Senhor. Se tiver alto, pode abaixar, irmãos, né? Que às vezes eu falo um pouquinho baixo. Então, que mistério era esse de Moisés? Que vigor era esse que ele tinha? Que com 120 anos de idade, eu estou aqui com 40, 41. Tem hora, irmãos, que é só a graça, né? Moisés, com 120 anos de idade, ele não havia perdido a visão. Ele não havia perdido o vigor, a força. Ainda existia força em Moisés. Uau! A tua intimidade com Deus, ela vai trazer para você vigor. Ela vai trazer para você força. Ela vai trazer para você perseverança. Ela vai trazer para você renovo quando você precisar. Porque tem momentos da nossa vida que a gente olha ao nosso redor e nenhuma circunstância sustenta muitas vezes a nossa fé. Mas nesta manhã o Senhor diz: voltai os olhos para mim. Voltai os olhos para mim, diz o Senhor. Porque é de lá que vem o nosso socorro, é de lá que vem a nossa força, é de lá que vem tudo o que nós precisamos, é do nosso Pai. Amém? É do nosso Pai. Então Josué, ele estava, né? Josué, filho de Num, nasceu no período de escravidão. O povo estava sendo massacrado, estava sendo escravizado. E Josué, ele nasce nesse contexto, um contexto de muita dificuldade, de muita perseguição contra o povo de Deus. Tudo contribuía para não ser favorável para o cumprimento de uma promessa que Deus havia feito. Existia uma Canaã para aquele povo chegar.
existia um lugar, uma terra boa, existia uma liberdade, existia um tempo bom que Deus havia prometido para o seu povo, mas por causa da desobediência, aquele povo estava ali mais uma vez escravizado, mais uma vez sendo chicoteado, mais uma vez massacrado, sendo conduzido ali pelas mãos de Faraó, oprimido. Mas Deus havia feito uma promessa, e Deus enviou Moisés para libertar este povo. E nesse contexto, quem está junto? Josué. Esteja ao lado de pessoas que vai conduzir você, querido, para o destino que Deus tem. Aleluia. Caminhe com pessoas que vai te ajudar a caminhar, a estar aonde Deus deseja que você esteja. Caminhe com pessoas de fé, caminhe com pessoas de oração, porque através da oração que o reino espiritual ele vai se mover, e não há nada impossível que Deus não possa fazer. Se hoje diante de você existe uma circunstância impossível, eu quero te dizer, Deus, Ele é o Deus do impossível. E Ele pode mover os céus ao nosso favor. Ele pode trabalhar por nós. Ele pode colocar fim nos nossos adversários. Ele pode fazer o inferno retroceder por tua causa. Porque você é filho, você é filha de Deus. Então se posicione nessa manhã mesmo, sabe, como filho, como filha. Sobre ti existe uma unção, habita o Espírito Santo. E você precisa chegar ao seu destino final, seu destino profético, o propósito para qual o Senhor te destinou a essa terra. Então não desista, não pare. E no meio de todo esse contexto está aqui Josué. Ele estava junto lá em Êxodo capítulo 2, versículo 23. Você vai ver que Josué ele estava junto com aquele povo quando eles clamaram pelo Senhor para que houvesse o livramento. E Deus ouviu, irmãos, porque Deus ele ouve quando nós clamamos por socorro. Aleluia. Deus ele ouve. Ele ouve, mas não somente ouve. Ele responde. Ele responde, Ele faz algo em nosso favor. Amém? Deus não suporta ver a lágrima do crente, né? Tem um louvor antigo que fala sobre isso. Então, se você está chorando, pode ter certeza que esta oração, ela tem subido diante do trono do Pai. Porque as nossas lágrimas para Deus também são orações que Deus ouve e Ele recebe. Aleluia, amém? Josué, ele viu a poderosa mão do Senhor se manifestar em favor dos hebreus. Josué, ele viu a impotência dos deuses egípcios. Quando as pragas foram enviadas, uma a uma, porque Deus queria se revelar através de cada praga para aquele povo. Por quê? Porque cada deus egípcio, ele representava algo. Então cada praga foi para mostrar: eu sou superior a este Deus aí que vocês adoram. Eu sou maior a esse Deus aí do que vocês invocam. Eu sou o Deus criador que fez os céus e a terra, e sobre mim está todo o poder. Quem vocês pensam que são? Ao meu povo que eu guardo, e eu vou libertá-los. Por isso que Deus estava se revelando para Faraó e para todo o Egito, através das pragas, através das situações, através diante de cada ordenança de Deus, houve uma manifestação do poder e da glória do nosso Deus Criador. Aleluia, louvado seja Deus. E diante de todo esse contexto, a palavra do Senhor vai dizer aqui, no capítulo de número 34,
Por que eu estou falando, né? Para que a gente se situe. É importante a gente se situar naquilo que o Senhor está falando. Então havia um período onde, diante de tudo isso que Josué havia visto, passado, viu muitos prodígios. Ele viu e atravessou o Mar Vermelho a seco. Ah, irmãos, Josué, ele viveu com Moisés, ele viu, ele caminhou junto, lado a lado. Ele viu quando Deus falou com Moisés: oh Moisés, por que clamas a mim? Diga ao povo que marche. Diga ao povo que marche. E ali Moisés colocou ali a sua vara, o mar ele se abriu e o povo atravessou. Josué, ele vivenciou esse milagre. Foram muitas experiências com o seu discipulador, com um grande homem que temia Deus, que tinha intimidade com o Senhor, que falava com Deus, que se separava na tenda da congregação para receber diretrizes do Senhor, porque depois que eles atravessaram o Mar Vermelho, eles ali se acomodaram em um lugar, mas não era para eles ficarem apenas ali, eles tinham um trajeto, existia um processo que eles tinham que percorrer. E assim é na nossa vida. Para nós adquirirmos a maturidade, o crescimento, uma mentalidade adulta, não de criança, né? Porque quando nós somos meninos, nós pensamos como meninos, agimos como meninos, brincamos, mas quando nós atingimos uma estatura maior na nossa idade, nós precisamos caminhar com uma mente renovada, transformada. E nós só conseguimos isso através da prática da palavra. Romanos capítulo 12, versículo 2. Permita-se ser transformado à luz dessa palavra. Essa palavra, ela nos transforma. Se ela não tem transformado você, tem alguma coisa errada com a palavra? Não. Então se posicione mediante a palavra. Você quer viver as promessas e os milagres de Deus? Se posicione mediante a palavra de Deus. Caminhe conforme os estatutos que o Senhor deixou para nós. E nós teremos êxito naquilo que nós iremos fazer. Então chegou um tempo, aqui no capítulo 34 de Deuteronômio, no versículo de número 7. Tinha Moisés a idade de 120 anos, quando ele morreu. Não se escureceram-lhes os olhos, e nem se abateu o seu vigor. Oh, irmãos, que coisa linda é essa? Que coisa linda é essa? Você quer isso para a tua vida? Você quer isso para a tua vida? Um vigor, uma força, para cada dia você permanecer firmado no propósito que Deus tem para a tua vida. Se você quiser, Deus tem para te dar. Se você quiser e desejar e buscar o Senhor, Ele tem para te dar. Oh, aleluia! E os filhos de Israel, eles prantearam Moisés. Por 30 dias esse povo, nas campinas de Moabe, ficaram ali chorando, pranteando, num período de luto, um período de dor. Oh, meu Deus! Um período onde eles ficaram, muitos, eu creio que talvez com tantas interrogações dentro de si, sem saber o que fazer. E o que é um período de luto? É um período onde é um sentimento gerado dentro dos nossos corações, por conta de percas, separações, rompimentos, partidas. Luto é também o sentimento de profunda tristeza.
tristeza. No período de luto, sentimos culpa, raiva, medo. É normal, irmãos. Sabe por quê? Porque nós somos seres humanos. Nós temos sentimentos. E o Senhor, Ele nos conhece. Ele sabe a nossa dor, Ele nos vê, e o povo estava nessa condição, desolado, triste, sentindo a dor da partida do seu grande líder, chorando uma profunda tristeza. E prantearam ele durante 30 dias, e nesse período, Deus, Ele se revela a Josué. Nesse período, às vezes a gente está ali, né, chorando, a gente quer ali um carinho, um afago, né? E o Senhor, Ele esteve presente, cuidando do seu povo em todo esse período. Mas chegou um tempo que o Senhor, Ele se revelou a Josué. E eu quero que você vá comigo lá para Josué, capítulo de número 1 agora. Nesse quadro de dor, de tristeza, de separação, de medo, de raiva, de culpa, de tantas incertezas, de tantas dúvidas, Deus, Ele se revela a Josué e Ele fala assim: Josué, aleluia, o meu servo, Josué 1, versículo 2, o meu servo Moisés é morto. Josué, o meu servo Moisés, ele é morto. Então, a partir de agora, dispõe-te, Josué, se levanta, porque você tem uma grande missão, você vai dar uma continuidade à promessa que eu fiz ao meu servo Moisés. Ele morreu, acabou, encerrou o ciclo de Moisés. Então, Josué, se posiciona agora, porque a partir de agora eu tenho um novo ciclo para você. Até ontem eu falava com Moisés, me revelava com Moisés, eu falava, eu instruía. Agora, a partir de agora, é com você, Josué. Se levanta. Então eu entendo que chegou para este homem chamado Josué um tempo de posicionamento. Tem gente que já está entendendo aqui nessa manhã o que Deus está falando. Chegou um tempo de posicionamento, de mudança de posição. Não dá mais para eu continuar pranteando, chorando, com dúvida, com desânimo. Não, é um tempo de eu me levantar mesmo. Deus, Ele já te deu dom, já te capacitou, já te revestiu, já te chamou, já falou com você várias vezes e você ainda continua sentado, desobedecendo. Não se move para nada daquilo que Deus está falando com você. Hoje é chegado um tempo de quê? Posicionamento. O que Deus falou conosco quinta-feira? Para que eu estou vivo? É para fazer alguma coisa. É para fazer alguma coisa. Só você vir à igreja, você não está fazendo nada, porque isso é nosso, nós precisamos vir à igreja aqui cultuar e adorar ao Senhor, mas muito mais do que isso, há uma missão para a igreja do Deus vivo. Há uma missão. Deus quer usar a tua vida, Deus quer usar os teus lábios, Deus quer usar as suas mãos talentosas, Deus quer usar os teus pés para anunciar as boas novas do Evangelho da paz. Aleluia. Existem vidas que ainda não conheceram a Jesus como Salvador, que estão entregues muitas vezes nas drogas, no alcoolismo, acorrentadas. Talvez você está pensando, estão lá porque quer. Não, muitos não têm forças para sair, e Deus já derramou sobre ti o Espírito Santo já está sobre ti, para enviar as boas novas aos cativos, aos oprimidos do diabo. Então há uma missão para mim, há uma missão para você. Aleluia, amém? Eu entendo que é chegado o tempo de posicionamento, um novo ciclo.
Pensa como estava o coração de Josué. Meu Deus, o que eu vou fazer agora? Para onde eu vou olhar? O meu guia, aquele que falava com o Senhor, que trazia resposta para nós, morreu. E agora, para quem que eu vou olhar? Para quem? Ele estava cheio de dor, de tristeza, talvez até desnorteado diante da dor, porque a dor, ela causa isso em nós. É ou não é verdade? Quando passamos por situações difíceis na nossa vida, de dores, de percas, eu não sei a situação que talvez você já passou, que te doeu muito. Há momentos que nós ficamos sem resposta, sem direção, o que fazer? E o Senhor diz: olha para mim, porque eu estou aqui com você. Você não está sozinho não, você não vai chorar sozinho não, você não vai passar sozinho não. Olha para mim, porque eu estou com você. Não tenha medo deste novo ciclo não, que está chegando na tua vida. Se posiciona mesmo para viver o que o Senhor já plantou para você, já projetou para a tua vida. Então eu imagino que o coração dele estava desolado, e uma grande responsabilidade à frente a ser conquistada. Amém? Existia uma grande responsabilidade para este homem chamado Josué. Ou seja, um povo com uma grande promessa, uma Canaã a ser conquistada. E agora, o que fazer? E você que está anotando, anota aí. Primeiro, o que a gente aprende com Josué? Ele ouviu Deus. Não tem outra solução para nós, igreja, a não ser ouvir Deus. Não faça nada sem antes você ouvir o Senhor. Não tome nenhuma decisão sem antes você ouvir aquilo que Deus vai direcionar você, mediante ao processo da vida a qual você vai estar passando. Porque é um processo onde todos nós vamos passar. Então nós precisamos, mediante a esse tempo, ouvir Deus, parar, aquietar a nossa alma, que às vezes é muito difícil aquietar aquilo que está dentro de nós tão agitado. E nós precisamos aprender com Davi, quando ele diz: ó minha alma, aquiete-se dentro de mim, e louva ao Senhor. Aquiete a tua alma e louva ao Senhor. Volte-se para Deus. Vá para Ele em oração. Porque quando nós oramos, nós falamos com Deus, nós colocamos diante dEle toda a nossa fragilidade. Não que Ele não conheça, Ele conhece, porque Ele é onipotente, onipresente, onisciente. Mas Ele quer que nós desenvolvamos com Ele um relacionamento. Era isso que Moisés tinha com Deus. E foi isso que fez com que Moisés, até o seu último dia de vida, tivesse vigor e visão. Eu e você não podemos perder a visão, irmãos. Ainda que Satanás muitas vezes se levanta para ofuscar a nossa visão. Eu achei muito interessante a palavra que o bispo trouxe na reunião. Lá em 1 Samuel capítulo 11. Onde aquele rei lá, queria fazer uma aliança com o povo de Deus. Ó, que aliança! Ele achava que ele estava conquistando tudo. Estava destruindo as outras nações. E o povo estava como, bispa? Vulnerável. Como estavam aqui. O povo estava vulnerável. Num tempo de decisão. Cuidado com o tempo de decisão na tua vida. Cuidado com a vulnerabilidade, porque Satanás, ele é oportunista. Ele lança setas na sua mente para você parar, para você desistir, para você desacreditar. Cuidado com a vulnerabilidade. Cubra a tua mente com o capacete da salvação, para que nenhum dardo venha sobre a
Vigie, leia a palavra, guarde o teu coração com a couraça da justiça. Use o escudo da fé para apagar os dardos inflamados que vêm contra a tua vida. E a espada, muito bem manejada e afiada, porque você precisa conhecer o Deus dessa palavra. E você só vai conhecer tendo intimidade com ela. Aleluia. E aquele rei, ele queria propor algo para aquele povo. O povo estava vulnerável, né? Queriam um rei. Nossa, nós queremos um rei como todas as nações, Samuel. Meu Deus. Ele tinha o rei dos reis e o senhor dos senhores, que pelejava por eles, mas eles queriam um rei como todas as outras nações. E o Senhor falou o que para Samuel, o profeta? Samuel, não se preocupa. Não foi você que eles rejeitaram. Eles rejeitaram a mim, Samuel. E nesse período aí de vulnerabilidade, onde uns estavam aceitando, outros não, a Saul, veio esse rei Naás que estava aí ganhando as guerras, propor algo para o povo de Israel, o povo de Deus, o povo escolhido, a nação eleita, sacerdócio real, povo que tinha uma promessa. Ah, vocês querem que eu reine sobre vocês? Eu posso proteger. Eu posso trazer proteção. Vocês querem? Então façam comigo uma aliança. Façam comigo uma aliança. Todos vocês vão arrancar o olho direito. Todos vocês. Esse é o pacto que eu quero de vocês. Por que ele queria o olho direito? Porque o soldado, quando ele vai para a guerra, ele usa o escudo, né? O escudo, ele protege o olho esquerdo, para que o olho direito tenha uma mira certeira, para acertar o adversário. O que eles iriam perder? É a primeira coisa que o diabo quer tirar de você, de mim, de nós. A visão. Sem visão você não consegue acertar o caminho que Deus tem para a tua vida. Sem visão você não consegue ter a direção certa para onde você tem que caminhar. O que você tem que fazer. Então essa era a proposta do inimigo. Arranque o seu olho direito. E vocês vão caminhar comigo que eu vou proteger. E o povo, os anciões da época disseram assim: nos dá alguns dias para pensarmos. Louvado seja Deus, porque ainda existem homens e mulheres de Deus que tiram um tempo para buscar de Deus a resposta certa. E eles foram ali, se reuniram, e essa proposta aí indecente chegou aos ouvidos de Saul, que estava chegando de uma caça, e ele viu o povo chorando, pranteando, desordenado, sem direção. O que está acontecendo aí? Por que vocês estão desse jeito? E fizeram ele saber. A Bíblia diz que o Espírito Santo do Senhor, o Espírito do Deus vivo se apoderou de Saul, porque quando você está sensível, quando você está obediente, quando você tem comunhão, o Espírito Santo se revela. O Espírito Santo veio sobre Saul e ele se indignou com isso. E ele mandou ali ordens para todo o povo. E chegou diante de todo aquele povo, porque ele estava ali em um distrito e chegou toda a notícia. Ele mandou pegar um boi, picou em várias partes e falou: assim será com todo aquele que não se unir a mim contra esse rei. E o povo ficou pensando assim: tudo aquilo que nós conseguimos até hoje, Flávio, tudo aquilo que nós conseguimos até o dia de hoje vai ficar assim destruído? O rei vai mandar picar? Não, eu tenho que me posicionar. Você está entendendo o que Deus está falando com você? Eu tenho que me posicionar, mas eu não posso me posicionar de qualquer forma, não. Tem que ser em unidade.
Tem que ser junto, no mesmo propósito, na mesma direção, no mesmo caminhar. Porque quando nós caminhamos dessa forma, Deus ele vai ordenar a vida e a bênção para sempre. Então o Senhor ele estará conosco, é Ele quem vai pelejar por nós. Aleluia, Deus. E o povo entendeu e se uniu e obedeceu, e Deus deu uma grande vitória para o povo de Deus naquele dia. Sabe por quê? Porque eles se posicionaram naquilo que Deus estava pedindo e requerendo daquele povo. E depois que venceram, depois que houve a vitória, ainda tinha uns no meio que queria vingança, Miriam. Ah, tem um povo aí que não está aceitando o rei Saul? Vamos acabar com eles. Ó, saíram de um contexto de unidade, de vitória, e queriam vingança. Como o nosso coração é mau, irmãos. Como nós precisamos nos converter a cada dia. Como nós precisamos confessar diante do Senhor os nossos sentimentos, os nossos pensamentos. Como nós somos, o nosso coração é mau. E a Bíblia diz que naquele mesmo dia houve misericórdia. Saul, ele teve misericórdia do povo. Ele disse: não, Deus ele nos deu essa grande vitória, e nós vamos matar nossos irmãos. Deus nos deu vitória diante dos nossos inimigos, diante dos nossos adversários, e nós queremos vingança? Não, hoje aqui é misericórdia. Aleluia! Hoje aqui tem misericórdia do Senhor. Tem misericórdia, tem favor de Deus. E ali Deus foi dando a direção. Ali Deus foi trabalhando. Então a primeira lição que eu aprendo com Josué: ouça a Deus. Ouça, porque Deus ele vai nos dar instrução. E só pode ouvir ao Senhor quem verdadeiramente busca Ele, quem verdadeiramente abre o coração, quem abre o ouvido. Não adianta você só ouvir e continuar do mesmo jeito. Não muda a atitude, não muda a forma de ser, não muda em nada. Precisa ir no otorrino então, né? Para ouvir melhor. E para obedecer, eu mando para quem? Para ouvir melhor, a gente manda para o otorrino. E para obedecer, para quem que a gente manda? Para quem, Plínio? Jeremias capítulo 18, a palavra do Senhor fala para nós estarmos na mão do oleiro. É na mão do oleiro que nós precisamos estar. Porque o oleiro, ele vai fazer o vaso da forma que ele quer. Ele vai moldar da forma que ele deseja. E o vaso, como bem ministrou aqui, né, a pastora Gigiana, no nosso aniversário, ele não é feito com qualquer barro. Tem um processo, né? Um processo. Então nós precisamos estar nas mãos do oleiro, irmãos. Precisamos permitir Deus trabalhar em nós, forjar o nosso caráter, forjar a nossa força, nos fazer ser obedientes, nos ensinar a ser obedientes. Não adianta a gente vir aqui na igreja, ouvir, não praticar. Não praticar aquilo que o Senhor está ensinando há tanto tempo. Segunda coisa que eu vejo, disposição. Houve disposição. Amém? Deus falou para ele: se disponha, receba força, receba vigor, receba de Deus aquilo que você precisa. Se disponha, Josué, se disponha, se prepare, assuma o seu posicionamento, porque agora eu serei o seu guia, Josué. Assim como eu fui com o meu servo Moisés, eu também serei com você. Aleluia. Tira o olhar da dor, Josué.
Tira o olhar da perca. Está doendo, eu sei que está doendo, mas se levanta, se disponha, porque vocês não vão poder mais ficar aí. Tem que caminhar, tem que se posicionar, tem que se levantar. Até ontem você tinha Moisés, hoje Josué é comigo. A partir de hoje você vai olhar para mim, você vai levantar os teus olhos para mim, porque eu vou guiar. Assim como eu guiei Moisés, Deus estava confirmando o chamado ali, o ministério de Josué. Deus estava falando para ele: eu fui com Moisés e eu também serei com você. E hoje Deus diz para você, comunidade cristã, Deus soberano, e a todos que estão me ouvindo pela internet: eu serei com vocês. Se posicionem, se disponham, se levantem, produzam. João capítulo 15, a palavra do Senhor diz o quê? Não fostes vós que escolhestes a mim, mas eu, olha como Deus fala, eu vos escolhi a vós, e vos nomeeis, para que vades. Eu já capacitei, eu nomeei, eu chamei, para que vades, e deis fruto. E não pode ser qualquer fruto, né? Tem que ser um fruto que vai alimentar. Mas a senhora não sabe o que eu tenho passado, tem sido dias difíceis. Nos dias difíceis Deus também se revela. Nos dias de dor Deus também se revela. Nos dias onde você não sabe o que fazer, Deus, Ele também se revela. Mas você precisa querer, você precisa ir para Ele. Hoje o Senhor diz: o teu olhar precisa ser voltado para mim, diz o Senhor, é para mim, não é para a adversidade, para a circunstância, para o teu marido, para o teu filho, para a impossibilidade. O teu olhar é para mim. Salmo 121, elevo os meus olhos para os montes. Porque ele fala montes, porque existe algo muito maior além dos montes, a qual nós podemos enxergar, que é o Deus Todo-Poderoso. Glória a Jesus. Toma uma atitude, Josué, porque o cajado agora está com você. Existem muitas coisas para fazer. O Senhor falando: eu fiz promessas para esse povo, e eu tenho algo para fazer. E agora nós precisamos dar continuidade a tudo isso. Mas Josué não pode ser feito de qualquer maneira. Deus foi dando instruções, irmãos, porque esse é o Deus que nós servimos. Deus, Ele vai dando as direções. Josué, não pode ser feito de qualquer maneira. Dispõe-te, porque ninguém poderá te resistir. Porque eu irei adiante de você. Ninguém vai te paralisar. Se você entender que você é filho e é filha de um Deus altíssimo que guerreia as suas guerras. Ninguém vai te aprisionar se você entender que o Senhor Jesus, Ele morreu na cruz do Calvário para te salvar, para te libertar, para te curar. Ninguém, você não vai ser presa de ninguém. Porque você pertence a um Deus que é soberano, que é poderoso, que é Pai, que cuida, que liberta, que transforma. E que te chamou para te dar vida. Então ninguém mais vai poder te resistir. Você precisa tomar posse daquela terra, Josué. Você precisa pisar nela. Oh, Deus. E o tempo é hoje. O tempo é agora. Então desperta. Tem coisas que Deus requer de nós para hoje. Tem coisas que Deus, Ele tem chamado essa igreja, né?
para uma intercessão, para uma oração, para uma disposição, para uma evangelização. E o que é que eu vou mover? Como que eu posso pensar naquilo que Deus me chamou? Foi falado aqui na quinta-feira, né? Se eu estou posicionada onde Deus me chamou, eu vou desenvolver muito bem, mas e se eu não estiver? Se eu não estiver, vai pesar para outra pessoa, que talvez está fazendo o dela e tem que fazer o seu, que você não está fazendo. Então, se eu me posicionar, se eu estiver ali na onde eu preciso estar, nós vamos caminhar conforme o Senhor tem requerido. Então, Deus, Ele tem requerido de nós. Aonde você funciona no corpo? Você já parou para pensar nisso? Aonde Deus me chamou com propósito para eu funcionar com êxito? Tem vidas aqui hoje que Deus está chamando você para uma responsabilidade, e é você quem vai prestar conta daquilo que Deus te chamou para fazer e você não faz. Porque a Bíblia diz que aquele que sabe fazer o bem e não faz, ele peca. Então, se Deus te chamou para fazer algo e você não está fazendo, você está disfuncional no corpo. E hoje é um tempo de ajuste. Você está entendendo? Ajuste. Deus, aonde o Senhor deseja que eu esteja? O que é que o Senhor deseja, Deus, que eu faça? O Senhor me trouxe para esta igreja abençoada. Porque a nossa igreja é uma igreja abençoada. A nossa igreja é uma igreja abençoada. É uma igreja onde Deus fala, se revela. E Ele tem nos ensinado, irmãos. Ame a sua igreja. Se disponha em favor da sua igreja. Porque é bom quando a gente vê a igreja A, a igreja B, a igreja C de longe. Vai caminhar lá para você ver os problemas e as dificuldades que toda a igreja tem. Viu? Toda a igreja. Então honre a sua igreja. Seja leal, seja fiel, como você já tem sido. Então aonde eu preciso funcionar? O que é que eu tenho que fazer? Eu não sei, bispo, aonde que eu começo? Comece servindo. Comece talvez recepcionando. Comece talvez limpando, orando, jejuando, servindo o reino, com o talento que você tem, que Deus te deu, que é para a glória do nome dEle. Quando você dá fruto, o Senhor, Ele que é glorificado. Amém? Então o Senhor falou o quê? Você precisa se levantar, Josué, e seguir, caminhar, avançar. No original grego é kadma. O que significa isso? Sem parar. Kadma. Se posicione, se levante e caminhe. Sem parar. No original grego, kadma. Anota aí na sua Bíblia para você nunca mais esquecer. Eu não posso parar nunca. Caminhar sempre na direção que Ele me dá. Foi isso que Deus falou com Josué. Se levanta, caminha. E para isso, o que eu vejo, né? Que eu posso anotar aqui como um item terceiro. Josué, tenha força, tenha coragem. Esforça-te. Muda o teu semblante. Muda o teu estado de choro, de dor, eu não consigo, né? Muda o semblante, Josué. Esforça-te. Está doendo, eu sei. Vocês perderam Moisés, eu sei. É um momento de luto, eu sei. Mas se levanta, troca as suas vestes, tira as vestes de luto e coloca vestes de louvor. Muda o seu semblante, Josué. Muda o
de quem já possuiu a terra. O povo precisa ver em você força. Líder, o teu liderado precisa ver em você uma postura diferenciada. Precisa ver em você um exemplo. Lembrando que cada um de nós somos líderes de nós mesmos. Logo, aonde eu estou, eu entendo que eu tenho uma função de ser líder de mim mesmo e dar um bom testemunho. Amém? Se encha do Espírito Santo. Seja forte, corajoso. Deus estava falando o que para ele? Não vai vir de você, meu filho. Eu sei, eu conheço como você está, conheço a tua estrutura. Se encha da minha presença, porque a minha força, o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. E quando você pensa que você é fraco, você é forte, porque essa força ela não vem de você. Ela vem do Senhor. É uma força renovadora que vai te dar um gás para você não parar. Por isso, Cadma. Por isso, esforça-te, caminha, levanta. Porque conforme você se levantar, se posicionar e caminhar, Deus, Ele vai renovando você dia após dia. Cada passo que você der, a força do Senhor vai se aperfeiçoar em você. Cada espera que você tiver nele, a Bíblia diz que aqueles que esperam no Senhor terão as suas forças renovadas. Aleluia! Oh, aleluia! E ele dá uma ordem, né? Agora você vai, diante de tudo que eu te falei, você já entendeu o que você tem que fazer, você vai ter força, você vai ter disciplina, Josué. Você vai precisar ter força de mim, você não vai fraquejar, porque você vai olhar para mim, você vai confiar em mim, no meu braço, porque eu vou pelejar por vocês. E tem mais um pouquinho de instrução. Medita no livro dessa lei. Um dia por ano. Uma vez por mês. Uma vez por semana. Não. Medita no livro desta lei, Josué. Todos os dias da tua vida, dia e noite. Por quê? Porque este livro, ele tem instruções e vai guardar você, vai livrar você, vai direcionar você. Medita, Josué, em tudo quanto eu deixei através dos meus servos. Medita nas histórias dos antepassados. Lembra de tudo que você aprendeu com meu servo Moisés e caminha. Aleluia! Mas tem mais uma coisa. Você vai posicionar o povo. E você vai ir para trás. Os sacerdotes vão à frente. A arca da aliança, que representa a presença de Deus, vai abrindo o caminho. Igreja Deus soberano, vamos deixar Deus ir à nossa frente. Vamos permitir que Deus vá à nossa frente. Nós temos um alvo para conquistar, que é o que mesmo? Um de cada vez, irmão, senão não vou entender. Nós temos um alvo. Qual é o alvo que Deus tem trazido ao coração do nosso bispo? Vai ficar bonito. Qual é o alvo? Salvação. Exatamente. Outro alvo. Qual é o outro alvo? Também. Mais um. Qual é o outro alvo? Que ele muito tem falado. E vocês já profetizaram na vida dele. Que é a conquista do quê? Não entendi. Toda vez que você for dobrar os teus joelhos para orar,
Ore declarando: Senhor, nós tomamos posse da conquista do novo templo. Deus vai usar você em oração. E também em movimento, porque Deus também pode abrir a janela dos céus, abençoar você financeiramente, vai aparecer dinheiro lá na tua conta, você vai olhar e vai falar: meu Deus, que dinheiro é esse? Da onde é que veio? Da onde que apareceu? Deus tem esse poder, Deus tem este poder. Então ore, amém? Ore, se posicione. Porque Deus, Ele é um Deus que faz. E a Bíblia diz que quando Josué, ele entendeu isso, ele tomou essa posição, essa postura. Os sacerdotes se posicionaram. E a arca da aliança foi à frente. Igreja, o povo estava unido nessa esperança. Nós vamos atravessar o Jordão. Nós vamos atravessar o Jordão, porque existe uma promessa do outro lado nos esperando. Aleluia. Jordão significa aquele que desce. Logo eu entendo que para eu conquistar nas alturas, eu tenho que descer primeiro. E o povo se posicionou em obediência naquilo que Deus foi falando com Josué. E diante daquele mar ali eles chegaram, e a Bíblia vai dizer que o povo abria caminho. E os sacerdotes passaram com a arca da aliança, a representação do Deus vivo, Deus Emanuel, Deus conosco, Deus presente. O povo abria caminho, e os sacerdotes passaram, se posicionaram diante ali do Rio Jordão. E quando eles se posicionaram, houve uma ordenança do Senhor. Às vezes, para que uns passem com os pés secos, você vai ter que molhar o seu. Às vezes, para que outro passe com os pés a seco, você vai ter que molhar o seu. Talvez você vai ter que chorar mais. Talvez você vai ter que orar mais. Para que outros passem com os pés a seco, talvez eu vou ter que molhar o meu primeiro. Era isso que os sacerdotes estavam representando. Nós estamos aqui, olha, eu dou os meus ombros para levar a glória de Deus. Eu dou os meus ombros para essa responsabilidade. Se o Jordão tem que abrir com a presença da arca primeiro, eu dou os meus ombros. Eu estou aqui voluntariamente para servir, para fazer aquilo que Ele me chamou para fazer. Então eles se posicionaram para fazer aquilo que eles foram chamados para fazer. Quando eu entendo isso, o milagre acontece. Quando eu me disponho, quando eu entendo, o milagre acontece. Então eles se posicionaram, deram seus ombros. A arca da aliança já estava posicionada. E quando os sacerdotes começaram, queridos, a pisar naquele Jordão, e eu quero convidar você para se colocar de pé nessa manhã. A Bíblia vai dizer que quando aquele povo estava ali posicionado com a arca da aliança nos ombros, os sacerdotes começaram a pisar no Jordão. E a Bíblia vai dizer, queridos, que o Jordão ele foi se abrindo e o povo foi atravessando. Eles puderam viver aquele milagre, porque eles entenderam que Josué foi levantado como sucessor de Moisés para um cumprimento de uma grande promessa. Então eu e você precisamos entender nessa manhã
entender algo que Deus deseja. Eu quero que você feche os seus olhos.